Olá, pessoal. Estou aqui de novo. Hoje, acho que é um dia bem especial para mim, porque eu estou invertendo um papel. Há um tempo atrás, esse cara me entrevistava. Na verdade, ele entrevistou todo mundo. Todo mundo, principalmente aqui no Paraná, conhece muito bem ele. Afinal de contas, é um jornalista famosíssimo. Todo mundo já assistiu nas telinhas da televisão. E eu brincava com ele agora em off, que estava explicando qual câmera que ele devia usar, olhar, me vingando um pouquinho, porque afinal de contas ele sempre faz isso e faz muito bem. Então, eu tenho o prazer de trazer hoje para bater um papo com a gente sobre o assunto comunicação, o querido Jason Goulart, que todos nós aqui, principalmente no Paraná, conhecemos há muitos anos. Meu amigo Jason, muito. Opa, olha, Bate e rebate. ele está aproveitando fazendo isso, assim, porque ele está acostumado, né? Ele é muito querido por todo mundo. Tudo Jason, bem, que Renato. prazer estar com você Pô, o aqui. prazer é todo meu. Você sabe que eu tenho que agradecer muito, né, a você, ao Instituto Casagrande, né? Todas as vezes que eu convidei vocês para falar sobre educação, né, nas emissoras onde eu trabalhei, você sempre participou, sempre levou o teu conhecimento, né? Sempre nos ajudou a entender os problemas e também ajudou a pensar em algumas soluções, né, para a educação aqui na nossa cidade, no nosso país, enfim. Então, eu aqui quero agradecer, mas estou aqui à disposição, feliz da vida, né? Feliz da vida de estar aqui podendo conversar com vocês. Pois é, Jason, então vamos começar contando, porque como nós temos uma audiência nacional, quem é Jason Goulart? Quer dizer, você é jornalista, quantos anos de carreira? Já dá para contar, né? Tem um pouquinho de cabelo branco como eu aqui, então dá para... qual é a tua caminhada profissional? Quais emissoras você passou? O que você fez? Por que escolheu o jornalismo? Conta um pouquinho quem é Jason para nós aí. O Jason Goulart nasceu no Boqueirão, aqui em Curitiba. Ah, você é E curitibano sou mesmo. curitibano. Nasci Curitib... aqui no Boqueirão, onde eu estudei, né? Onde eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E já naquela época, na escola ainda, Renato, eu sempre era o cara escolhido para fazer a leitura da poesia, do poema, né? Você já tinha essa entonação de voz, assim, Não, de não locutor? assim, eu não sei porquê. Até eu vou publicar daqui uns dias nas minhas redes sociais. É um vídeo que, inclusive, eu fui reencontrar a professora Romênia, que foi minha professora de terceira e quarta série. E eu não lembrava, mas ela falou assim: Jason, você sempre foi o orador da turma e você gostava de ajudar. Eu não lembrava disso. Ela, se você gostava de ajudar os teus amigos a lerem e a escreverem. E a lerem, né? Em voz alta e tal. E eu Você não não lembrava tinha, disso. Eu não você não lembrava. tinha vergonha. Não tinha. Tanto que com 10 anos de idade, o prefeito Saul Raiz, na época, em 79, inaugurou algumas escolas aqui em Curitiba, Rolândia, Lapa, tal, tinha nome de cidades. Eu sou da Escola Lapa, da primeira turma lá da Escola Lapa, lá no Boqueirão. Tem 48 anos a escola. Por isso você já faz ideia de quantos anos eu tenho. Ele já falou ano Não, 79, eu já fiquei calculando também, né? 79 tinha Eu sou 10 mais anos. velho que você. Daí o que acontece? Eu fui escolhido para receber o prefeito. Então tinha lá uma caixinha de som, um microfone, né? Então quem recebeu o prefeito falando no microfone e tal, fui eu, né? Então já tinha essa vocação, vamos dizer assim. Mas precisava aprender, precisava estudar. Mas enfim, passei por várias outras coisas da minha vida, comecei a trabalhar, aí fui vender materiais de construção, fui fazer curso de crediarista, aí fui estudar, fui ser presidente de Grêmio, vice-presidente de Grêmio, ajudei em eleições para a diretoria de colégio, promovi, junto com um amigo meu, Claudio Nor, lá no Boqueirão, quando a gente era do Grêmio, festival de música, festival de teatro. Então eu sempre gostei dessas coisas, da arte, da música, né, do esporte e tal. Então eu sempre fui E você era um ligado a bom isso. aluno, assim, aquele aluno de estudar, de bem de nota, ou você é aquele aluno, assim, que se ia bem, mas era meio no teu jeito? Eu era sempre o escolhido para apresentar o projeto. Por causa Isso da responde, comunicação. Mas de nota, né? matemática. Não, matemática sempre foi um pouco o meu dilema. Olha, Eu sou da área de humanas, para poder né? entender, né? O É, comunicador, é, eu sou matemático e eu gosto da comunicação. Mas alguns dizem, mas como que o matemático gosta de comunicação? Às vezes dá certo, mas no teu não, caso você era mais eu sempre fui da língua mais portuguesa. da língua portuguesa, da humanas, né? Então sempre fui mais dessa área. Mas eu sempre fui um aluno
respeitava. Não reprovou de ano? Nunca, Não foi nunca, suspenso? nunca. Então tá bom. Então passou. Não, Ó, aqui, graças a professor, Deus. aqui, porque o pessoal aqui na audiência está olhando, ver se ele foi um bom aluno, né? Não, Mas com a gente certeza. sabe que muita gente que não, às vezes não se deu muito bem na escola, se deu muito bem na vida, né? Meu pai era militar, né? Então, eu digo o seguinte: nós somos em 4 irmãos e o pai militar. Eu brinco que o pai, quando. Era mais ou menos isso. Mas quando ele queria dar uma bronca em todo mundo, ele botava de forma, né? Então você tava lá. Aí, se você fazia alguma coisa um pouquinho pior, você tinha que engraxar a bota dele. Puta, daí ser pequeno, engraxar aquela bota, se encher de graxa. Meu pai foi delegado de polícia, não foi militar, mas o regime da educação nossa foi militar. E minha mãe era uma professora muito brava, então eu lembro, eu sei muito bem o que você está falando aí. Engraxar a bota, eu engraxava, independente de fazer, de aprontar ou não, engraxar a bota do meu pai era uma tarefa semanal minha. Eu detestava, porque era chato. É chato. Mas você sabe que, falando em disciplina, nós tínhamos no Colégio Estadual Vitor do Amaral, lá no Boqueirão, Conheço. o professor Olavo. Quem é da minha geração, se estiver acompanhando a gente, vai lembrar do professor Olavo. Ele era um professor de estudos sociais e ele tinha quase 2 metros de altura. E na hora do intervalo ele botava a mão para trás assim e saía caminhar pelo pátio da escola, em volta da escola e tal, tudo mais. Cara, era uma paz que você não imagina. O professor Olavo tá vindo e tal, a turma já... Um respeito, né? Com respeito, era. Um pouco diferente do que acontece hoje, infelizmente, pelo que a gente já noticiou algumas vezes na TV, né? E aí você foi para a televisão, você foi para o rádio, você foi fazer jornalismo, porque já estava então no teu sangue. Você acha que você é vocacionado? Tem algumas profissões, e eu incluo o jornalismo junto com o professor e comunicador e tantas outras aí, que são bem vocacionadas. Você se considera um jornalista vocacionado? Você nasceu para ser jornalista, Jason? Eu quase desisti, né? Quase não fui jornalista. Eu entrei na Câmara Municipal para trabalhar em 1985 e fiquei na Câmara Municipal até 1991. Em 91 eu pedi meu desligamento da Câmara Municipal. E lá eu realizava muitos eventos, apresentava os eventos, organizava as coisas lá para o gabinete que eu trabalhava, enfim, e sempre em parceria com a Prefeitura de Curitiba e tal, lá na Praça Menonita, no Boqueirão, onde a gente realizava vários projetos, campeonatos, shows, festa julina, aquela coisa lá toda, então sempre gostei muito disso. Mas em 91, quando eu saí da Câmara, eu já não estava mais querendo ir para a área de comunicação porque as coisas não estavam se encaixando. E uma coisa que eu aprendi nessa minha vida é que as coisas têm o tempo certo para acontecer. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E você planta e você colhe, melhor dizendo, aquilo que você planta. E aí foi que eu fui fazer outras coisas. E aí um amigo meu, que era do departamento de rádio da Câmara, me convidou para participar de um programa numa rádio. Eu já estava quase desistindo disso aí. Eu saí da Câmara, estava montando uma empresa minha. E aí ele falou, não, venha trabalhar comigo aqui. Eu fui. Aí fiquei fazendo rádio paralelamente à empresa que eu tinha montado. E nesse período acabou que eu fui lá para a Rádio Eldorado, onde a Rádio Eldorado era do Ratinho pai, né? Do Ratinho Pai. E aí trabalhamos um tempo lá junto, até que eu fui para a FM Clube. E lá na FM Clube, curiosamente, eu não tinha entrado ainda na faculdade de comunicação. Eu tinha começado uma faculdade lá que era para administração. Mas não era... Matemática me incomodava um pouco. Enfim, eu fui 3 meses, para falar a verdade. Daí eu trabalhava muito. Eu casei com 20 anos de idade, tinha filhos. Minha filha nasceu, eu tinha 22, né? Mas assim, eu sempre trabalhei muito, gostei muito de trabalhar. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para a FM Clube, apareceu o convite para fazer um teste de apresentador no Canal 12. Logo depois, 1 ano e meio depois. Canal 12 é a Globo, a local, Globo, né? Que é a RPC. Aí, em 95, eu fiz o teste lá no Canal 12 e passei no teste e fui contratado. Aí, em 96, eu entrei na faculdade de jornalismo, fiz a faculdade de jornalismo na Universidade de Tuiuti. Depois, alguns anos depois, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e empresas, né? E realizei todos os cursos de comunicação que a Globo me ofereceu durante os 25 anos que eu estive lá dentro. Trabalhou 25 anos na Globo. 25 anos na Globo. Onde eu passei pelo Sport TV, pelo Premier Futebol Clube, onde eu narrei futebol, fui apresentador do Globo Esporte, do Camisa 12, da revista RPC, né? Enfim, foram vários projetos que a gente desenvolveu. Até o Globo Esporte, eu não lembro de você no Globo Esporte, você apresentou o Globo Esporte também. Porque eu apresentei o Jornal Estadual de 95 a 99
E aí foi montado o departamento de esportes, e aí eu passei a ser o editor-apresentador do Globo Esporte, junto com o Gil Rocha, que era o gerente, que hoje faleceu, infelizmente. Recentemente. Foi um grande companheiro, né? O Marcelo Dias Lopes, que hoje é o diretor de programação da RPC, né? Foi meu colega de muitos anos no Globo Esporte, e eu fui até 2011 no Globo Esporte, quando daí me convidaram para voltar para a apresentação do Jornal do Meio-Dia ao lado da Thaís Beleze. Daí foram mais alguns anos ali ao lado da Thaís Beleze, daí depois eu comecei a desenvolver os projetos de rua, a redação móvel e tal, e todos aqueles projetos que E você foi bem revolucionário. Eu lembro porque, como eu falei, eu sempre te assisti, te acompanhei, e você foi um quebrador de paradigmas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente fala muito com os professores. A escola, ela está dentro de uma caixa. Por mais que a gente fale em inovação, os professores têm muita dificuldade. Tem uma legislação ainda que amarra a pandemia, que acabou libertando um pouquinho, mas depois a gente voltou para a caixa. Na pandemia, os professores puderam ousar mais, porque nós não tínhamos dias letivos, não tínhamos aquela amarra de carga horária, nós não tínhamos aquele sinal tocando, a cada 50 minutos trocando do professor. Então, o professor pôde ousar mais. Uhum. Depois, quando nós voltamos para a caixa. Durante muito tempo, a televisão foi uma caixa. Né? A gente tem hoje esse canal aqui, que é um canal mais aberto, temos as redes sociais, a rádio sempre foi mais aberta, mas você foi um cara que eu considero ousado para a televisão. O que é isso? Isso está nas tuas características? Você aprendeu isso? Por que você usou? Porque isso aí, talvez é uma forma, às vezes, de encorajar os professores que também estão... Por que você fez isso? Como que você teve essa coragem numa emissora que é tradicional? A gente fala de uma Rede Globo hoje, que você vê o William Bonner apresentando o Jornal Nacional de camiseta. Agora, com essa questão do Rio Grande do Sul, o William Bonner no Jornal Nacional apresentando de camiseta preta. É uma... E natural, demorou para acontecer, né? Demorou para acontecer. Mas você vem há muito tempo, já apresentou o jornal na praia de pé descalço. Então, fala um pouquinho sobre essa ousadia. É que, na verdade, eu sempre achei que a TV... Quando eu fui para a TV, saí do rádio e fui para a TV, eu achava a TV um pouco fria, né? Um pouco distante da realidade das pessoas, né? Cara, você não está de terno todo dia, você não vai para a praia de terno, né? Lá no bairro, na periferia, você tem que estar de acordo com o que as pessoas vivem, se vestem e tal, essas coisas. Então eu sempre gostei de estar próximo das pessoas, da realidade das pessoas. Quanto a ser ousado, existe uma linha tênue, muito perigosa. Eu digo isso, inclusive, para os colegas mais novos. Porque entre ser ousado e ser abusado é meio complicado, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas assim, existem coisas que dá para você fazer. E eu sempre fui testando, né? Agora, eu sempre disse o seguinte, e sempre tive comigo a seguinte regra: na dúvida, não faça, não ultrapasse. Né? Na dúvida, não faça, não ultrapasse. Mas sempre fiz. Eu me lembro que o primeiro pulo que eu dei na piscina, lá na praia, na primeira temporada lá que eu me joguei na piscina, lá ninguém estava esperando, né? Depois me contaram que a redação parou aqui e falou: não, ele não vai fazer isso. Não vai. E eu fui arrancando o microfone, fui tirando coisa e fui indo para fechar, para finalizar aquela temporada que tinha sido muito boa, de audiência, de coisas, enfim. Então, assim, a gente foi quebrando paradigmas. Depois fui levando os colegas também, né? Vamos indo, tomando banho de mar. E você não ganhou alguma bronca? Nunca alguém te censurou ou chamou atenção porque você estava abusando? Ou você sempre teve o apoio? Não, você sabe que quando estava chegando perto desse momento, talvez, veio uma comissão, tinha sempre na Globo o que eles chamavam da comissão do Bodão, lá, né? Comitiva do Bodão, perdão. Quem é que passava nas... O que é a comitiva do Bodão? O Bodão era o chefe das afiliadas da Globo, né? Então a comitiva vinha junto lá. O diretor-chefe do jornal Hoje, o outro do Jornal Nacional, o outro não sei do que e tal, eles vinham nas afiliadas para... existe uma comitiva, eu não sei. Existe uma comitiva nacional que faz quase uma supervisão nas afiliadas. Vem, aí bate um papo, assiste, vê o que está acontecendo, vê o material do pessoal, o que a afiliada está produzindo, aquela coisa lá toda. Ela interfere, por exemplo, na vinheta, ela interfere nessa linha de comunicação? Interfere. Ela define quase.
Assim, interfere no sentido No nome que, do telejornal? por exemplo, eu digo para você, o Camisa 12, que foi o programa que nós apresentamos durante 8 anos, eu e o Gil Rocha, né, depois do Fantástico ali, que era o programa de esportes. A plástica do programa, a vinheta do programa, né, os próprios apresentadores, quem dá o ok é a Globo. A emissora local não tem autonomia plena, então. Pode Mesmo ser que tenha mudado. mesmo no programa local. Faz 5 anos que eu não Sim. estou mais lá, né? Mas assim sempre Era foi assim. certo. Porque tem um padrão, né? Tem um padrão. Então Padrão você tem uma Globo. programação local e tal, tudo mais, mas tem um padrão de vinheta, você tem um padrão de cores, você tem um padrão de apresentador, você tem esse padrão, né? Então tem que estar dentro, tem que estar de acordo com isso. Então a gente sempre trabalhou nisso. E quando essa comitiva teve aqui, o diretor da comitiva, que era o diretor dos afiliados, viu um material meu, igual nós estamos aqui sentados aqui, uma mesa grande aqui, cheia de gente aqui e tal, todo mundo, editores, repórteres, produtores e tal, tal. Aí mostraram um material meu aqui, que era um negócio que eu tinha feito no passeio público e tal. E aí o Bodão falou assim, pode se soltar mais, pode soltar mais. Então ele me deu o aval na frente do meu diretor. Então aquele dia eu Você cresci. sentiu poderoso. Aquele dia eu... Empoderamento do Jason. Aí cresci. Mas nunca me chamaram E era atenção. natural para você já, o fato de se soltar mais. Né? Quer dizer, exato. apenas você deu... E você tem que pensar assim, eu sempre pensei... É que você fez muito natural também. Eu acho que eu como telespectador, nunca senti um abuso e nunca me senti ofendido, porque às vezes certos jornalistas ou certos apresentadores, ainda mais hoje, né, que a gente tem uma linha muito tênue entre o que eu gosto e o que eu não gosto, a linha do politicamente correto, a pessoa se sentir ofendida por alguma colocação, que não é fácil hoje ser professor, não é fácil ser religioso, não é fácil ser jornalista, não é fácil ser comunicador. Todos aqueles que usam a palavra e emitem uma opinião, a gente tem um julgamento imediato e um julgamento meio polarizado, né? A pessoa ela quer te rotular que você é desse ou daquele outro lado. Quer dizer, não existe um espectro maior do ser humano. Parece que nós somos A ou B. A ou B. E não é assim, né? No esporte era muito disso, só que no esporte tinha uma diferença para nós, que era a seguinte, que quando alguém te chamava, por exemplo, de coxa branca, é porque a pessoa era atleticana. E quando ela te chamava de atleticano e tal, ela era coxa branca. Então, isso... Era quase que ele é de uma ofensa. Isso para nós mostrava que a gente estava sendo isento no nosso trabalho. Entendeu? Porque assim, a nossa missão não era agradar nenhum no outro, porque eu não estava narrando o jogo para uma determinada torcida. Né? Eu estava narrando o jogo. Às vezes o narrador não consegue esconder muito, né? Porque a emoção transparece. Mas assim, aí eu digo para você o seguinte, é que hoje está mudando muito também, né? Hoje então tem as TVs dos clubes, então o cara já narra com aquela emoção do torcedor, né? Mas no meu tempo, a gente narrava, por exemplo, por que você narrava às vezes um gol mais bonito ou mais alongado e tal? Por quê? Porque a jogada começava lá atrás, vinha crescendo, a emoção ia crescendo e tal. Você ia, pô, que jogada bonita, que lance legal, olha o passe, o cruzamento chegou, olha o cara cruzou, o negócio vai crescendo, aí é gol, pô, foi bonito, entendeu? A bicicleta e tal, fechou. Agora tem de repente um lateral e a bola vai pro gol com um chute. Tá? Daí é tudo muito da dinâmica do jogo, do futebol, né? Mas hoje não, hoje os clubes já estão aí com os narradores dos clubes mesmo, né? É mais fácil também, né? Aí, daí o cara já agrada a torcida. Aí você deita e rola, né? Então, você passou pela Globo local aqui, depois você foi para... Agora, recentemente, há 4, 5 anos, você estava num outro tipo de programa, num programa que foi na RIC TV, na nossa Record local aqui também. Qual foi a diferença? O que te fez mudar? O que você aprendeu nessa caminhada? Olha, o que me fez mudar foi o desafio, porque nos 25 anos de RPC, eu já tinha realizado diversos trabalhos, né? E não estava vendo muito mais o que fazer ali naquele momento. E aí veio a pandemia, e a pandemia deixou todo mundo meio pirado. E nesse momento da pandemia, a RIC estava investindo em novos projetos e me procuraram para desenvolver um novo projeto no Balanço Geral. E foi então aí que eu aceitei esse desafio, inclusive de mudar um pouco a cara do programa, fazer com que o programa não fosse tão policial e tal, né? E a gente conseguiu fazer do Balanço Geral, durante o tempo que eu tive lá, um programa mais comunitário, né? De atender mais as pessoas, ouvir mais as pessoas nas ruas, os problemas dos bairros, os problemas, né, do posto de saúde, enfim.
Tinha o policial também, né? Tinha o feminicídio também, claro, né? Mas a gente sempre buscava contar as histórias mais relevantes dentro do programa. Então foi um desafio diferente, como você viu, e você teve lá, né? Ali, a movimentação de cenário, dinâmica, você né? tem três, quatro câmeras dentro de um estúdio, o merchan para mim foi uma coisa totalmente nova. Nós, no jornalismo, a gente nunca faz merchan. E eu tive dificuldade para lidar com o merchan no começo. É uma situação que deixa você sem graça fazer merchan? Não, Como que é a relação com o merchandising? Eu no primeiro momento, como a gente vinha de uma escola muito forte do jornalismo lá e tal, no começo eu tive um pouco de dificuldade para entender a relação comercial do negócio. Mas depois que eu fui para a Record em São Paulo, fiquei 3, 4 dias lá, acompanhando o Balanço Geral lá, ao lado do Gotino, né, e conversando com as pessoas e tal. Cara, o Balanço Geral não é um programa de noticiário, não é um telejornal, ele é um programa que tinha a Hora da Venenosa, né? Então você falava de educação, mas você falava É quase de um coisa. programa de... É um fantástico, é um domínio comunicador. espetacular, assim. Cara, são 2h40. Eu estava vendo o Fantástico, tem 2h38. Teve 2h38 minutos domingo passado. Eu fazia 2h40 todo dia. Sabe o que é isso? Todo dia, 2 horas. Então você tinha de tudo quanto é assunto. E talvez com menos reportagem que o próprio Fantástico. O Fantástico tem muita coisa, pega às vezes 15 minutos, 10 minutos com o programa lá da natureza. Você não tinha, você tinha bem uma... Produzido, né? Bem produzido, e né? bem produzido. Bem Você produzido. tinha programas, notícias locais, tinha que estar comentando imediatamente. Então, e aí então eu aprendi que, por exemplo, o merchan era necessário para pagar a conta do programa, né? E também comecei a interagir muito bem com os colegas ali, o pessoal que fazia os anúncios, como também com as empresas e tal, tudo mais. Então, eu vou aproveitar uma pergunta que eu nunca fiz. Há uma relação ética com a empresa. Por exemplo, a empresa decide e contrata esta água, contrata esse livro, contrata o material. E algo que você não concorda, que você... Tive problemas porque eu pedi para me afastar de empresa que estava dando problema. É isso que eu queria saber. Tive problema com o comercial. Como que é a relação? Inclusive, eu me afastei, né? Essas coisas eu não sei até se não pesaram na minha saída um pouco lá da TV também. Mas assim, tinha coisas... Você tem direito de recusar a divulgar um produto assim, ou pelo teu contrato ser obrigado a fazer? Eu não preciso ficar do lado lá do Instituto Casagrande. Eu digo assim, o Zezinho tem um recado para te dar. Agora, quando eu sei que é uma empresa séria... Porque você fica, às vezes, você impressa a tua imagem, isso, né? Tua credibilidade. Eu vou lá e falo com o cara, digo, tem aqui o fulano da concessionária tal, tem que ver, né, entendeu? O carro Mas assim, quando você não é obrigado, vai ter uma empresa lá de pneus e você não confia naquela marca, mas é um patrocinador do teu programa. Como que se age como que é a tua relação? Não, daí eu peço para ter alguém para fazer o comercial, porque o horário é da TV, o horário não é meu, né? A TV bota ali quem ela quer, mas eu não tenho obrigação de eu vender um negócio que eu não acredito, que eu não confio, né? E tanto que teve 2 ou 3 empresas que eu me afastei completamente, assim, pessoa que ia lá fazer o anúncio. Mas pode ter um problema da relação do departamento comercial com o departamento jornalístico. Porque sempre teve, né? Sempre teve. Interesses complicados. Né? Ixi, às vezes a gente reclamava, por exemplo, reclamava não, às vezes dava um puxão de orelha numa prefeitura da região metropolitana, uma coisa ou outra. Nossa, daqui a pouco, porra, mas o cara anuncia aqui na TV, porra, vocês estão puxando a orelha do prefeito X lá e tal, não sei o quê. O cara, entendeu? Mas a gente não deixava de puxar a orelha, não. A gente puxava assim. Eu lembro disso. Eu acho que é uma... Aí vem Aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como ser isento numa profissão que ela é sustentada? O teu programa era sustentado por patrocinadores, sustentado pelo poder público, que as prefeituras... Como que é essa relação? Autonomia, ou você é uma autonomia que você mesmo diz, eu vou só até aqui, não tenho total liberdade, ou essa liberdade? Vamos pegar a Hebe Camargo. Volta e meia, o pessoal mais novo às vezes nem mais sabe quem é Hebe Camargo, porque hoje em dia essa geração, elas vão... Esses dias não assiste mais TV também. Né? Esses dias uma menina formada em medicina não sabia quem era Chacrinha. Não, porque é uma geração YouTube que não assiste televisão, e YouTube é um recorte. O YouTube é viciado, né? O meu YouTube é viciadinho naquilo que eu gosto de assistir. Ele só vai apresentar para você aquilo que me interessa ou correlacionado com aquilo que me interessa. Então, portanto, nós somos de uma geração de TV aberta que a gente assistia a televisão com o pai, com a mãe, e assistimos uma programação, então assistia o Jornal Nacional, assistimos
o Globo Repórter, ou o programa associado, ou no outro canal, todo mundo assistia de tudo. Uma TV, tinha uma TV na sala. E às vezes no interior era um canal. É. Eu lembro que nós assistimos Tupi, às vezes tinha Globo, e todo mundo assistia a ter tudo, e portanto a gente aprendeu a ser mais eclético. Você assistia um filme, um dia era de romance, outro dia era de aventura, outro dia era de guerra, Outro dia de era policial, cowboy, e você assistia tudo. E a gente convivia com essa diversidade. Hoje está muito mais limitado. Mas Pica-pau fazendo sacanagem o tempo todo. e a gente, tudo assistimos inclusive com a família. A Hebe Camargo, ela polemizou muito. Lembro que ela ia para o canal e brigava, e eu assisti um documentário dela, assisti até a peça de teatro dela em São Paulo, recentemente, faz umas 3 semanas, em que foi muito interessante, quando ela faz esse questionamento, a personagem faz esse questionamento sobre o que ela enfrentou, depressão, para não falar contra A, contra B, contra C. Isso, como que você vê isso no jornalismo hoje? A gente fala dentro da escola, o professor também às vezes passa por algumas situações assim, mas eu acho que no jornalismo, quem trabalha na mídia, na comunicação, como que é a relação entre a liberdade e esse suporte, esse apoio comercial que existe e que às vezes direciona o programa? Eu acho que depende muito. Quando você tem um programa, que é um telejornal, um noticiário, aí é uma coisa um pouco mais diferente. Você vai realmente pelos fatos, né? E não tem assim essa cobrança desse lado, dependendo da emissora, né? Mas assim, eu vou dizer uma coisa para você. Eu lá na RPC, na Globo e mesmo na Record, uma coisinha ou outra, assim, nunca foi pedido para não falar, para não fazer. Assim, não sei se em relação a mim, né, nunca chegou a acontecer nenhum caso assim relevante que precisasse pedir para não falar isso ou aquilo, mas enfim, comigo nunca aconteceu nada disso. Tanto que eu te disse que você foi mais, talvez, equilibrado. Você sempre usou um bom senso, pode dizer assim? eu sempre fui um cara mais equilibrado nas coisas, né? Até no que vai falar. Nunca deixei de cobrar. Você tinha um filtro. Eu nunca deixei de cobrar, mas assim, eu sempre procurei cobrar com respeito, né? Porque tem coisas que às vezes a gente não sabe o porquê daquilo. Você tem aquela informação que chega para você que não está sendo feito isso, essa obra não está sendo realizada, aquilo não está acontecendo. Mas dá mais audiência se você pegar e começar a gritar e bater e dizer vagabundo. Mas eu aprendi também o seguinte, Renato, que as pessoas ouvem quando você fala mais baixo. Quando você olha para a pessoa e fala assim, vem cá, deixa eu conversar com você. Sabe o que aconteceu? O problema é que a prefeitura de tal cidade não está repassando o dinheiro para a empreiteira. E a empreiteira diz que enquanto não receber essa parte da prefeitura, ela não vai pagar os funcionários. E os funcionários cruzaram os braços. Então, quer dizer, você não precisa gritar. Você dá uma aula com um tom, sabe? Então, mais leve. Só usando um exemplo qualquer aqui, né? Claro. Ele está fazendo, ele está dando um exemplo cara a cara que o jornalista faz, que é estabelecer uma comunicação direta com quem está te assistindo. Exato. Então eu acho que isso funciona até melhor do que aquela gritaria toda, né? Pois, daí já você ficou então 4, 5 anos, e aí recentemente você sai, você surpreende todo mundo, você estava numa sexta-feira apresentando o programa, na segunda você não estava mais. Como que foi essa relação de sair, e daí você vai falar um pouquinho do futuro para nós? Foi uma decisão? Decidiram por você? O que houve aí na história? Decidiram por mim. Decidiram por mim. O ano passado, ano de 2023, eu tive um acidente no futebol. Isso me rendeu 3 cirurgias no joelho esquerdo. Pois esse ficou um tempo afastado. Você teve um problema. Foi no futebol. Foi no futebol. Dos 6 meses de 2023, 4 meses eu fiquei afastado, né? E às vezes apresentava de casa ou do hospital, não sei de onde. Tentei trabalhar de casa, mas tecnicamente não funcionou. Aí depois voltei a funcionar, voltei a apresentar. Você não estava conseguindo se locomover? Como que é o teu acidente? Exato. Você ficou de cama mesmo? Porque eu fiquei imobilizado e não podia sair de carro e tal, essas coisas. Tive que ficar em casa, foi criado lá um espaço para mim, onde eu não precisava subir escada e tal para fazer isso. Então, mas tecnicamente não funcionou, né? Porque daí você tinha 2 estúdios, vamos dizer assim, para comandar o programa, não deu certo.
Alguém ia te assistir lá e acompanhar, ia na tua casa? Não. Você tocava sozinho no estúdio de casa? Tocava. Foi tudo lá. Era via remoto, né? Aham. Então, na TV, lá ele... Com uma janelinha que entra no remoto. Exato. Então, e aí depois, essa questão aí complicou um pouco a audiência do programa, no final do ano ali. Aí, em dezembro, tive uma conversa com os diretores e acertamos que quando eu voltasse ali, a partir de final de janeiro, começo de fevereiro, teria 3 meses para a gente botar a casa em ordem. E no final de fevereiro a gente já tinha Botar a casa em ordem era voltar a audiência. Voltar a audiência, porque assim, a gente tinha uma audiência ali na casa dos 6 pontos e ela caiu para a faixa dos 3. Metade? Então isso é bastante, né? Então o comercial estava chateado, enfim, os clientes estavam chateados, aquela coisa lá toda. E começa a perder patrocínio. Começa a perder patrocínio. Aí em fevereiro, mas também tem uma, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, também é mês de férias, é mês de praia. A TV aberta, ela tem menor Uma oscilação audiência, ali. é uma oscilação. Mas em fevereiro a gente já tinha aumentado em 1,2. Então de 3 já tinha ido para 4,1, 4,2. Não tenho bem certeza. Então a tendência é que ali até maio a gente voltasse ali para os 5,5, 6 pontos, né? Que era mais ou menos o que a gente tinha combinado. Mas a TV resolveu antecipar umas mudanças. E a TV... Até mudança do estilo do programa mesmo. Isso, exatamente. Que daí talvez não combinaria muito com o teu perfil mais? Não. O policialzão nunca foi meu perfil, né? Isso era uma coisa que a gente já tinha conversado lá no começo, né? Quando você entrou para não fazer o policial. O policialzão, direto, né? O policialzão, né? Enfim, mais para contar histórias mesmo, histórias relevantes. E aí, então, eles anteciparam a minha saída. Aí, nesse momento... E como que foi essa... a gente fala muito sobre emprego, trabalho. É um choque, assim, porque você está numa empresa de comunicação. Você se despede na sexta-feira. Dizendo que volta na segunda. Que volta na segunda. O programa que tinha sido bom. Muitos apresentadores já viveram isso, né? De dar o tchau até segunda e não ter segunda-feira. Apresentadores famosíssimos ali, de rede nacional. Eu vou dizer para você assim, eu já estava meio percebendo isso, que a gente vai sentindo. O ambiente. Você vai sentindo o ambiente. Aquele teu chefe que estava ali, estava sempre na reunião com você, já fazia 2 semanas que não participava mais. Para não se comprometer também, né? Coisas assim que você vai percebendo a mudança de comportamento. Né? Vai esfriando a relação. Vai esfriando a relação. Então eu já imaginava, né, que isso poderia acontecer. Então quando chegou 2 estagiários lá, um convidou a doutora Márcia para ir para lá e o outro convidou eu para ir para cá, né? Foi até curioso, que daí eu olhei para a doutora Márcia. A doutora Márcia era parceira comentarista da... A doutora Márcia foi delegada de polícia por quase 30 anos, né? Uma mulher assim que foi coordenadora da delegacia da estadual da mulher no estado, né? Então, tem uma história, né? E ela, né? Profissional de vida. Isso, sempre muito estudiosa, né? E tal, enfim. E aí eu olhei para ela me olhou e falei assim, acho que chegou. Ela entendeu também. Aí cheguei na sala, né? O pessoal, o meu diretor estava chorando e tal. Eu falei assim, não, chora não, já entendi, não precisa nem falar nada, tá tudo certo, vamos seguir. Foi a primeira vez que anteciparam a minha saída, nunca tinha acontecido, em 41 anos de trabalho. Uma história, 41 anos, nunca tinha acontecido. Eu até postei um vídeo esses dias, no dia do trabalho eu postei um vídeo. Meu primeiro registro na carteira de trabalho foi dia 1º de abril de 1983. E nunca trabalhou em quantas emissoras? Não, e emissoras de TV foram as 2, né? Mas emissoras de rádio também? Emissoras de rádio na Rádio Eldorado, Rádio Paraná, Rádio Clube AM e Rádio Clube FM. E sempre foi uma decisão sua de mudança, sempre de alternativa? Sempre foi. Então foi a primeira vez que você foi surpreendido. Impactado. Mas pelo que você me falava agora nos bastidores, você fala que às vezes tem alguma coisa de conspiração divina, o universo conspira, eu também acredito muito nisso. Para mim, eu tenho N provas de que o universo conspira, desde que você esteja alinhado com o universo. Acho que você estava alinhado, então conta para nós o que está mudando nessa história toda. Você saiu... Qual é o futuro do Jason? Então, eu sempre tive muito próximo das questões sociais, das questões culturais, esportivas, né? Do lado humano. Eu sempre gostei de humanizar a notícia, gostei de fazer com que as pessoas entendessem, né, a importância de você valorizar o ser humano, né, a família, enfim.
Todas essas coisas foram sempre muito presentes na minha vida. Inclusive dos projetos que eu realizei, quem conhece a minha trajetória sabe disso. Né? As campanhas que a gente realizou para ajudar Erastinho, né? Que eu puxei, né? Para as campanhas de final de ano de arrecadação de brinquedo, enfim, famílias e tal. No Balanço Geral também a gente fazia muita campanha para ajudar as pessoas. E eu sabia que uma hora a política ia chegar para mim. Né? Eu só não sabia quando, não tinha ideia de quando. Mais ou menos eu imaginava para 2026. Mais ou menos eu imaginava para 2026. Falava assim, não, 2026 é bem provável que eu vá cuidar da parte política, até porque eu comecei a observar o seguinte, por exemplo, eu faço uma campanha hoje com o microfone para ajudar uma família, por exemplo, certo? Com uma emenda na Câmara, eu posso ajudar, em vez de uma família, ajudar uma comunidade inteira. Isso tem um peso muito maior. Eu tive conversando, por exemplo, com uma escola aqui em Curitiba, com a diretora de uma escola, e ela me falou assim, Jasson, faz 10 anos que a gente não recebe uma emenda aqui. Olha como é que está o piso disso aqui. Entendeu? Olha como é que está o piso disso aqui. Tem uma outra escola, por exemplo, que são coisas básicas. Escola particular, falou assim, Jasson, eu estou pedindo para fazerem uma yellow box aqui na frente da entrada do estacionamento, para não fechar a entrada do estacionamento na hora que as crianças saem. Pedem para a prefeitura e a prefeitura faz 2 anos que está enrolando e não faz. Entendeu? Cria essas dificuldades. Então, assim, com a força do voto e de uma estrutura, né? De uma estrutura, eu acho que a gente consegue fazer mais, né? E assim, como eu tive já a minha passagem na Câmara lá entre 85 e 91, vivi um pouco da política, dos bastidores e tal e tudo mais, eu sabia que isso uma hora aconteceria novamente. Mas você tem a vocação política, você se sente com a vocação? Eu tenho uma preocupação com o ser humano. Eu gosto de pessoas. E gosto de fazer coisas que proporcionem a melhoria de vida das pessoas. E você vai ter alguma bandeira, assim, que você escolher uma bandeira, você fala da população, ajudar, alguma coisa relacionada com a comunicação, com a educação, com a saúde, com a urbanização? Se fosse escolher uma dessas bandeiras, qual é a bandeira do Jasson? Eu tenho conversado muito com o pessoal da educação, é uma área que eu gosto muito, né? Estamos trabalhando, inclusive, para desenvolver projetos nesse sentido da educação, que é realmente uma área que eu gosto muito. Eu acho que a escola é a base de tudo, né? Uma boa escola, principalmente naquela idade, né? Quando a base, né? O fundamental, assim, isso eu acho que é o que você leva para a vida toda. Então, isso é muito importante. A parte social, eu gosto muito de ajudar projetos sociais importantes, desses que tiram crianças da rua para música. Eu trabalho muito com o projeto Cordas do Iguaçu, por exemplo. Quero ajudar ainda muito mais. É um projeto que tira a criançada da rua. Hoje tem 300 e poucos alunos, autistas, inclusive, que depois que começaram a aprender a música, não conviviam com a família, né? Ficavam sempre fechados, trancados dentro do quarto. Hoje convivem com a família. Então, esses projetos fazem a diferença na vida das pessoas. Então, a área social é uma área que me interessa trabalhar bastante, né? E a área esportiva e cultural, eu tenho trabalhado muito nela também. Sem contar que eu faço parte lá eu faço parte, não, eu nasci, me criei e vivo no bairro do Boqueirão. Você ainda mora no bairro? Mora lá? Moro. A minha vida é ali, né? O Beraba, Auer, Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim. Então, essa é a região que eu vivi a minha vida inteira, né? Então, eu quero dedicar-se muito da minha gestão no futuro, né? Eu como pré-candidato a vereador, uma possível conquista aí da vaga, eu quero trabalhar muito também para realizar alguns projetos lá na minha região. Então, hoje, isso te motivou mais a você, quando saiu, você já não pensou, no primeiro momento que você saiu, você pensou, vou voltar para uma emissora, vou ser autônomo, ou já veio imediatamente a tua ideia de, já que é um ano político, vou me candidatar? Não, a primeira coisa que me veio na ideia quando aconteceu esse fato vou tirar férias. Mas vou descansar. Vou descansar, mas eu não consegui ainda, não consegui tirar. Você não pensou no primeiro momento nada? Vou para A, para B, para C? Não tive nenhuma preocupação em relação a isso. Mas só que o que aconteceu foi o seguinte, que aí veio uma enxurrada de convites para reuniões com líderes partidários, com partidos, com foi muito rápido, né?
quem não entendeu, quem perdeu um pedacinho da sua história vai achar que você saiu para se candidatar. Porque, coincidentemente, logo em seguida veio o período que a pessoa tinha que estar Eu desligada. saí no dia 1º de março e o último prazo para fazer a filiação partidária era dia 6 de abril, que era um sábado. Né? Então eu tive um mês de reuniões assim, de manhã, de tarde, de noite. Para tomar a decisão até... Não, Você não era afiliado a nenhum partido? Não, não era. Não era. E assim, para entender um pouco da política dos bastidores do momento, né? E tomar uma decisão daí. Tomar uma decisão. Então conversei, ouvi muita gente. Eu não tinha certeza, até o dia 5 de abril, quando eu assinei com os Republicanos, juntamente, estava na minha filiação o Eduardo Pimentel, né? O deputado Amaro, enfim, outras lideranças, né? O Guilherme, que é o secretário estadual, né, que representava o Marcelo Almeida e tal, lá no meu bairro, na Panificadora, Cheirinho de Pão, que eu fiz questão de fazer tudo lá, né, porque é a minha região, é onde eu moro, a gente tem que cuidar de onde estão as nossas raízes, eu penso muito nisso. Eu valorizo muito as minhas raízes. Então, lá estão as minhas raízes, então eu tenho que cuidar de lá. Então, aí foi o Republicanos o partido que eu me identifiquei mais nesse momento, né, e ficou ali dentro dos meus princípios também, e com o apoio que eu recebi, filiei ao Republicano e naquele momento decidi que sou pré-candidato a vereador em Curitiba. Coincidentemente, talvez a emissora favoreceu isso com você, porque como não foi planejado, houve um período que você pôde, inclusive, se afiliar. Pois e interessante depois, porque foi o seguinte, o próprio presidente da emissora me ligou depois, e me convidou para tomar um café, para a gente conversar, e ele mesmo fez a sugestão do Republicanos também para mim, e também colocou a emissora à disposição. Enfim, as coisas aconteceram de uma maneira assim, que é isso que eu digo para você. Eu imaginava mais para frente, mas aconteceu agora de uma maneira que eu acho que era para ser esse momento. Né? E a gente colhe aquilo que a gente planta. Né? Eu, graças a Deus, sempre plantei ao longo do meu caminho aí coisa boa, né? Então eu espero colher coisa boa e não só colher coisa boa, dividir as coisas boas, né? Eu desejo aí muito sucesso para você nessa empreitada, né? Que você que seja um grande representante da comunidade e da comunicação. Quero parabenizar. E o que você diria, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, para os professores hoje, frente a tantas adversidades? Nós temos aí os professores lidando com muitos professores abandonando a carreira. Você, como é da área de humanas, você sabe o quanto é difícil lidar com o ser humano hoje. Nós temos problemas de inclusão, nós temos problemas de saúde mental, nós temos problema de falta de estrutura, nós temos uma questão da própria inteligência artificial chegando, a gente está muito confuso para onde vai a educação, a relação com os pais, a pouca valorização ainda do profissional, o professor. Como que você vê, primeiro, hoje, o professor na atualidade, a educação na atualidade, e o que você acredita para onde vai? O que você diria hoje, quiser até aproveitar, olhar para a Câmara da Verdade aí? Eu sou um defensor, né, dos professores. Eu acredito que o professor é a base, né, da nossa educação, enfim, e o professor, às vezes eu fico só pensando o seguinte, hoje com a internet e com as redes sociais, eu não sei bem como é que o professor está lidando com isso, né? Mas eu sinto assim um pouco de dificuldade do professor, às vezes, em lidar com essas coisas, talvez, né? Eu não sei hoje como é que estão as salas de aula, né? Mas antigamente você tinha que ler livros, tinha que apresentar. Hoje, será que a turma está fazendo isso? Não sei. Agora, o que eu gostaria de deixar de mensagem para os professores é o seguinte, que não desistam, não desistam de ser professores e não desistam de ser alunos também, porque eu acho que a gente vive um eterno aprendizado, né? A gente está aprendendo a cada momento. Os professores são os nossos segundos pais, enfim, né? Principalmente na escola fundamental. Eu espero poder contribuir futuramente aí muito com essa classe também, viu? Sempre defendendo eles. É uma classe que é fundamental, importantíssima, mas ainda nós temos muito, muito a conquistar. Então, eu sempre digo aqueles que vão entrar na política, que estão pleiteando um voto, pleiteando um voto de confiança, eu digo, nós precisamos muitos, os educadores precisam de muitos legisladores,
de muitos políticos que realmente olhem além desse olhar mais complacente, mas de ações concretas que realmente valorizem a educação e que tirem ela de um patamar, às vezes, de assistencialismo, né, coitadismo, pena, e com uma valorização, que não é só a questão salarial, embora que é fundamental, mas olhar para a infraestrutura. Você vai numa sala dos professores, por exemplo, muitas e muitas vezes hoje o professor precisa ter um ambiente de preparar aula, de ter espaços com mais dignidade. Às vezes está lá um cantinho. Acho que Curitiba ainda é uma referência comparado com muitos outros municípios. A gente tem um trabalho, a gente tem muitas escolas estruturadas, mas se olhar para esse Brasilzão, nós temos muita deficiência, muitos problemas. Então, eu sempre aproveito a oportunidade quando eu me encontro com políticos, quando eu me encontro com formadores de opinião, quando eu me encontro com influenciadores, que a gente olha para a educação com muito carinho e com muita ação. Então, eu deixo aqui o meu convite para o Instituto Casagrande para que a gente possa conversar muito mais sobre isso e estabelecer projetos que possam fazer a diferença na vida dos professores. Então tá aí, a gente tem uma associação, professora Amélia Casagrande, que é uma associação sem fins lucrativos, e que a gente pode desenvolver muita coisa juntos aí em prol da nossa educação. Sucesso. Beleza, aí, porque meu amigo. Eu sempre convidei você, porque o especialista em comunicação, em educação, é o Renato, né? Mas vai ser um enorme prazer poder colaborar com esses projetos que possam valorizar a educação da nossa cidade, do Brasil, enfim, né, dos nossos alunos e principalmente o trabalho do professor. Fica aqui o convite para a gente se reunir mais vezes para fazer isso. Esperamos então. Fica aí, meu amigo. Essa caneca é um presente teu. Isso aqui é um livro também. Meu último livro ali, Educação Transformadora, é um livro que tem alguns insightzinhos aí que podem te ajudar na hora de você elaborar o teu propósito de trabalho aí. Espero que a educação esteja realmente na tua pauta. Vou e acredito muito. Hoje já. Obrigado. Valeu, Jason. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Hoje tivemos a participação do meu querido amigo Jason Goulart, jornalista, comunicador, uma pessoa, como vocês viram, extremamente querida, aberta e que tenho certeza vai fazer muito pela nossa educação. A gente fica por aqui e até a próxima. Um beijo para cada um e para cada uma.